feliz, que seja fraterno, que seja bom. Valeu a pena, né, Pablo? Bom dia, Bever, bom dia! dia, Gasparim. De fato, ter atitude, né? A música sugere isso, né? Vai com força, vai determinado. Dizem, né, de que se passou julho, logo passa agosto e o ano se foi. Isso aí. Gasparim, tu que tem uma netinha, a Val, imagina, gente, o Benê pequenininho, voltando às aulas, é um toquinho, o xodozinho da vó Vilanir, que escuta o rádio com Que a legal. vovó, né? Coisa Isso é boa. sensacional, né, gente? Isso motiva as pessoas de mais idade, né? Vendo a garra, a força, a vontade, né? De voltar para o colégio. Isso é muito importante, né? Isso estimula os demais, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que contagia. Nossa, que contagia. E faz a gente também quebrar paradigmas, mitos. Tem muita coisa que a gente contou pra gente mesmo, achando que era uma verdade absoluta. Primeiro, que a gente entendeu que verdades absolutas não existem, né? Segundo, que o mundo tá mudando e mudando muito. A gente costuma dizer, jovem não escuta rádio, jovem não lê, jovem não quer trabalhar. Gente, isso aqui não dá pra gente generalizar as coisas, né? Tem pessoas nessas condições que não querem tudo que eu acabei de falar, mas tem muita gente, sim, que escuta o rádio, né? Tem jovem que se informa pelo rádio, tem jovem que gosta de bater um papo junto com a gente, tem jovem que lê, tem criança que escuta, ou seja, é uma época de quebrar paradigmas, né? Ir na força e na coragem, né? Eu me surpreendi porque me parece ser bem novinho, né? A Sim, criança. sim, o Eu fiquei Benezinho. imaginando um terceiro, um segundo ano aí que ele esteja cursando eventualmente e tal. E já com uma escolha dessas, uma música bem forte, marcante. Pura E atitude. que traz toda uma história também, né? Por trás, tanto a banda, o vocalista e tal. Grandes eventos que aconteceram e que essa música traz também um pouco disso. Então é maravilhoso, né, poder retomar as atividades escolares e é um ritmo também que acontece, né, a partir da retomada das atividades escolares no segundo semestre e vamos com tudo. Agora você levantou um caso, né? O jovem não quer trabalhar. Eu acho que nós, como seres humanos, né? Vamos imaginar 50 anos atrás com quantas pessoas nós nos relacionávamos, né? Uns nem tinham nascido, mas tudo bem, vamos pensar 40 anos atrás. Nós tínhamos lá 10 pessoas que nos relacionavam, a família e mais 2 ou 3 amigos. E não tínhamos, né, não tínhamos também as redes sociais, nós assinávamos um jornal no máximo tal. E hoje nós vivemos, né, principalmente pessoas de público, vamos pensar a Bebe, vamos pensar o Gasparinho, o Pablo, seja, e você fica com aquela cara de taxa, às vezes quando as pessoas te cumprimentam, né, ou vem, Gasparinho, tudo bom, tal, e tu dá aquele branco, né, então nós temos uma relação muito maior do que nós tínhamos, então existe esse choque de realidade, e nós, e eu quero acreditar que as pessoas hoje que estão indo, né, de 60, 70, 50 anos, ou 40 também, foram as que mais sofreram mutações na sua vida, mutações no sentido de conhecimento, né? Nós nascemos em cima de uma carroça de boi e vamos talvez ser enterrados numa nave espacial, ou seja, nós vivemos um choque, porque se nós pegarmos nossos pais, eles nasceram em cima de uma carroça de bois e foram enterrados em cima da carroça de bois. Ou seja, se ouve falar muito, né? Os nossos pais, se vivos estivessem, se nós levássemos hoje num supermercado aqui de Caxias do Sul, ele veria mais produtos num supermercado só do que durante toda a sua vida. Então, é que a gente vai acumulando com o passar dos anos e a gente não nota essas mudanças. A gente só nota quando leva algum choque. Por exemplo, a gente só descobre que está ficando velho quando morre um amigo. A gente só nota que ficou velho quando viu uma criança ou quando um aluno diz, o meu pai, o meu avô foi teu colega, puxa vida, o meu pai foi teu aluno. Bom, aí está na hora de se aposentar, né, Bebe? Deu para entender que nós vivemos isso e nós fomos incorporando. A gente foi aprendendo a mexer no celular, a gente foi aprendendo, só lembrar que eu aprendi a mexer um pouco no computador quando tinha que furar o papelzinho, né? Nós tínhamos que botar uma fita e tal, e era um bicho de 7 cabeças. O computador, quando eu estudava, eu fui visitado, posso falar aqui, Datasys e tal, era com ar-condicionado, para não pegar fogo, né? Porque ele fazia um barulho danado, tinha que ter Sonex. Sonex é esse produto que nós temos aqui na rádio, para o som ficar aqui dentro e tal. Então, é o seguinte,
nós fomos uma geração talvez mais privilegiada do que nossos pais e talvez nossos filhos ou netos, porque eles talvez não vão sofrer tanto as mudanças durante sua vida, tá? Então, nós fomos responsáveis. Nós não fizemos muita coisa, mas nós fizemos o computador, a minha geração fez o celular, a nossa geração fez tudo o que essa gurizada está aproveitando. Pablo, posso só mostrar? Eu queria mostrar aqui para as pessoas. Eu recebi já faz alguns dias, eu não tinha tido a oportunidade de abrir e olhar com mais minúcia. Esse cartaz aqui não é sobre ter ganho alguma coisa, mas é sobre isso que nós estamos falando. A Ana Alves, a Gabi, que é uma menina boliviana que veio junto com a Geórgia, que acabou de se formar médica lá na Bolívia. Voltou para cá, faz pouquinho tempo que ela se formou, né? E trouxe a Gabi para visitar aqui também. Então, a Geórgia, a Thalita, que é a Mana, e a Dona Amélia Turella. Olha quantas gerações, porque Dona Amélia é a vovó, tá? A Geórgia, eu me lembro que ela veio na rádio São Francisco, ela devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos, me trazer um bolo na época, e eu lembro que ela entrou no outro estúdio, era Estúdio B, com o bolo, e junto com o irmão dela, que hoje também é formado, Yuri, que era menorzinho do que ela ainda, e disse, a gente escuta o rádio também com a avó, com a mãe, são 3 gerações. E ela continua, ela voltou e veio trazer uma lembrancinha. Então, vejam como a coisa do paradigma, né? A gente precisa quebrar paradigmas, precisa dizer, é geral. Não, há situações assim, mas também há um monte, assim, uma quantidade muito grande de pessoas na sociedade que estão na contramão daquilo que a gente acha que é uma tendência, sabe? De gente que é esforçada, de gente que vai buscar, de gente que é múltiplo nos canais de conhecimento, né? Nos canais de relacionamento, que vive com a família, que volta para casa. Isso é maravilhoso, né? É tão maravilhoso que a gente ainda não descobriu esse potencial. Por quê? Porque a gente vem ali do que o Gasparim colocou, né, de um mundo que a gente sabia que era certo, que você ia nascer, ia crescer, ia casar com alguém próximo da tua família, ia ter teus filhos que iam ser criados próximos dos primos, dos filhos dos teus irmãos e dos teus primos, e etc. e tal, para um mundo hoje muito diverso. E essa diversidade que está nos chocando hoje em dia. Por quê? Porque temos grandes eventos, esses grandes eventos trazem à nossa mente, de modo geral, aspectos de outras culturas, de outras crenças, de outros costumes e por aí vai, e a gente fica um pouco chocado. E algumas reações a gente tem visto por ali. Então, é importante observar que, antes de qualquer julgamento, tem que verificar as fontes, tem que verificar de onde vem. Antes de qualquer sentença ou julgamento, verificar as nuances de tudo isso. Seja de um carro amarelo que vai atrás de uma outra pessoa para dialogar e acaba matando a pessoa, ou até mesmo de um evento como a abertura das Olimpíadas. Temos que ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade e perceber de que nessa diversidade de mundo que nós estamos vivendo, não é só a minha religião que deve valer, não é só a minha cultura que deve valer, não é só a minha visão, mas vamos comungar visões, percepções, pensamentos e deixar um pouquinho de lado o achismo. Hoje, nas redes sociais, Beverly, eu vejo de que as pessoas são muito mais propensas a aderir a algo de cancelamento, de crítica, de juízo, do que aderir a uma proposta de vamos pensar, vamos defender a vida de fato, vamos comungar. Olha o espetáculo que está acontecendo em Paris, mas hoje as redes sociais querem colocar na tua cabeça que lá está tudo ruim, que lá está faltando luz, que está faltando água, que está uma desgraceira, e daí começam os memes até não querer mais, porque o que importa para essas pessoas é simplesmente visualização, simplesmente é ali as pessoas comentando sobre aquilo. Se vai gerar o novo, se vai de fato consolidar uma visão nova de mundo, eles não estão com essa perspectiva, certo? Então, dentro disso que tu colocas, né, observar de que existem pessoas que creem diferente, existem pessoas que lutam diferente, existem pessoas que, nesse mundo todo, também estão enfrentando grandes dificuldades, grandes, digamos assim, propostas, que não é só você o lutador, não é só você que é o sofredor, não é só você o injustiçado.
Olha só, e o programa começou começando, né? Motivados aqui pelo Benezinho, a gente acabou mudando um pouquinho a pauta, mas já que o Pablo mencionou a questão dos Jogos Olímpicos, esse era um dos assuntos, né? A questão dos Jogos Olímpicos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, perguntei pro Gasparinho e pro Pablo, eles estão. Você que está aí nos acompanhando pelo rádio pode manifestar também suas primeiras impressões, etc. Mas, obviamente, o motivo da conversa hoje acabou sendo o gancho, né, daquela foto que viralizou do brasileiríssimo Gabriel Medina, né, que inclusive diz que a foto dele viralizou na imprensa mundial, não é só aqui no Brasil, né? No mundo todo. É a foto mais comentada e está sendo mencionada que é a melhor imagem, já foi eleita, né? A melhor imagem dos Jogos Olímpicos, né? O Gabriel Medina, que é o nosso surfista, Eu né? já fiz essa escolha. É. Eu já fiz essa escolha porque ela é impactante. Demais, Para né? quem acompanha ali, eu estava comentando hoje no café, ali numa cafeteria em São Pellegrino, né, de que eu já estive num evento assim em Floripa. E o que mais me chamou a atenção, além das habilidades dos surfistas, é o aparato todo que se tem de filmagem, de gravação, de pegar cena a cena da pessoa que está lá em desempenho. E olhando as fotos do Medina, e também toda aquela questão dele com o oponente dele, que é um japonês, que tirou ele na Olimpíada anterior e que agora o Medina tirou ele, né, da competição, né, e tal, aquela brincadeira, de modo de dizer, entre eles, que certamente ocorre, é verificar, e eu faço esse apelo, Gasparim, para todos que estejam nos ouvindo, vejam a foto que aparece o Medina como se estivesse levitando, como se estivesse chegando no planeta, sabe? É uma postura corporal fenomenal, eu diria 1,5 metro, se não mais, acima das ondas e tal, mas que busque verificar outras fotos que fazem com que esta foto seja, essa que está sendo escolhida agora, seja magistral, porque ele já demonstra essa postura corporal, Beverly, das outras fotos anteriores, que parece que ele está brincando, parece que ele está, eu diria a palavra, pleno naquilo que ele se prepara para fazer. Assim como tantos outros competidores do Brasil e também em outras categorias, em outras modalidades, que se preparam tanto, e tem um nadador, parece que é norte-americano também, que ganhou medalha, e a foto, a expressão corporal, isso eu quero dizer, a expressão corporal daquela pessoa que venceu, não porque superou os outros, mas porque se empenhou, se dedicou, foi, e é fenomenal. Olhem, contemplem. A superação de si mesmo, né? É chegar à plenitude do corpo. Eu acho sensacional, mas o Gasparim ficou louco para falar. Fala aí, Gasparim. Assim, as Olimpíadas sempre foram um momento de congressamento dos povos. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? E lembrar que atrás dessa foto tem um fotógrafo. E bem provável o Pablo não vai saber quem é o fotógrafo. Eu acho que, né? Então, é um auge, e eu falava antes do programa, né? As pessoas treinam anos e anos para 30 segundos, 1 minuto, às vezes, não é nem isso, né? Por uma queda lá é segundos, né? Agora, eu não posso me furtar, tá? Eu acho que nesse momento também eu, pelo menos como católico, eu acho que a abertura deixou a desejar, né? Com essa encenação da Santa Ceia, né? O pessoal está comentando aí fora, tá, Beverly? Eu acho que não cabia aquele momento, tá? Eu faço até uma alusão, né? Se tivesse feito isso com Maomé, já aconteceu na França isso, né? Inclusive o cara que fez uma caricatura de Maomé praticamente foi morto, né? Então é o seguinte, o radicalismo de um lado leva o radicalismo do outro. Então é o seguinte, é uma pena, né, que nós, principalmente católicos, cristãos do mundo todo, estamos de mão amarrada, porque se você falar mal de algum lado, você praticamente vai preso hoje, mas do outro lado vem tudo que é pedrada. Então é o seguinte, ó, e que bom, né, que o Comitê Olímpico, né, pediu desculpas, né, nesse momento, né, que foi aquela caricatura, né, brincando com a foto da Santa Ceia, né, e aqui no Brasil muitas pessoas dizendo praticamente que quem era contra aquilo lá era da extrema direita. Cara, vamos parar com isso, vamos dar o nome aos bois, ou seja, foi uma brincadeira muito ruim, né? Então, se existe racismo ou existe outro, assim, é um congressamento de povos, não era o momento, tá? Eu acho que isso tem que ser colocado, tá? Nós estamos aqui perto de uma igreja, nós estamos perto de um Brasil que praticamente a maioria é cristão, né?
Eu acho que não se brinca com isso, independe de qualquer religião, a gente tem que respeitar. E nesse momento, né, a França deveria pedir desculpa ao mundo todo nesse momento, tá? Eu acho que eu vi que a CNBB já se manifestou no Brasil, lá também na França, a CNBB deles se manifestou. Nós temos que ter cuidado disso, tá? Eu acho que nós estamos pisando e a gente fala tanto em tradição, a gente fala em esporte, em respeito, falávamos há pouco, né, os japoneses, né, que choram, né, e os brasileiros também naquele momento, né? O mundo todo está olhando, então é um momento de congressamento, não é para divisão de mundos e não é para ficar discutindo. Então, todo mundo batendo palma, né, e ao mesmo tempo alguém se acha no direito, né, de fazer. Na verdade, eu vi que é o momento, aproveitou a abertura das Olimpíadas para fazer um protesto, fazer alguma coisa, mas que não é o momento, não é o local para isso. O local era para... eu diria que estragou um pouco a festa, tá? Eu acho que o que eu estou falando aqui, meus amigos estão falando, meus colegas estão falando, ou seja, eu acho que é importante falar isso, mas o resto, as Olimpíadas, e o Brasil está muito bem representado, um país de terceiro mundo, tá? De abnegados, porque a maioria daqueles esportes não passa na TV, tá? Não passa na grande mídia. Por quê? Porque é um esporte que não dá audiência, mas que é um esforço individual. A maioria daquelas pessoas, elas, de alguma forma, elas dão a sua vida. Claro que tem o apoio ao esporte, principalmente a maioria daquele pessoal que está lá, é sargento, acho que do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles ganham uma bolsa de estudo, eles entram nas Forças Armadas praticamente só para estudar, só para treinar. É um tempo determinado, né? Mas assim, ó, o Brasil está de parabéns, tá? E não podemos comparar nesse momento, nós temos que comparar Brasil com países também de terceiro mundo, tá? Não podemos pensar em primeiro mundo. Embora em alguns esportes estejamos na mesma categoria, mesma categoria, né? tá? Até melhor, né? Mesmo Até desempenho. porque lá fora tem pessoas que vivem disso. Aqui no Brasil não. Às vezes o cara treina uma parte do tempo, né? E novamente, pode verificar. Às vezes aqui mesmo em Caxias do Sul, eu já ajudei com vaquinhas aí para poder competir em alguns lugares. Então tá de parabéns o Brasil, mas principalmente o mundo, tá? Eu acho que nesse momento lá, pessoal, eu vi, por exemplo, lá... Fiquei com dificuldade, Gasparim, de separar os milhões de assuntos que tu em minutos... sim. Eu tô aqui. Tu é uma metralhadora. Mas assim, ó, Calma, Gasparim, calma. elege o seguinte, ó, eu acho que é Santa Ceia, eu acho que merece uma conversa e tal, mas assim, ó, quando tu vê, por exemplo, uma brasileira consolando uma japonesa, eu acho que mesmo... Qual é a linguagem que eles falavam? Na verdade, a linguagem que eu vi naquele momento foi um abraço. Um abraço. Um abraço. Gente, 11h27, o Gasparim jogou assim 500 assuntos aqui, vai ser difícil extrair aqui, mas, Pablo, não perde teu raciocínio, tá? Vou te permitir falar antes do intervalo. É só para dizer que o Júnior Kurtz já tinha provocado essa reflexão aqui, dizendo sobre a deturpação, jocosa da imagem da Santa Ceia na cerimônia de abertura. O que vocês têm a dizer, por gentileza? O Gasparim já sintetizou e eu vou passar a bola para o Pablo, vamos falar disso um pouquinho, para depois a gente faz o intervalo e vem para outros assuntos da Olimpíada? E posso ser cruel? A opinião aqui é tua. A questão é a seguinte, olha, a polêmica do Será que momento. todo mundo sabe o que a gente está falando? Nos jogos, na creio abertura, que sim, na porque abertura. Viralizou. Mas vamos resgatar para não ficar de palco a púlpito. Para não ficar assim, para alguém que talvez não tenha acompanhado, na cerimônia de abertura, se utilizou, entre muitas outras coisas, uma imagem estilizada, uma alusão à Santa Ceia, fazendo com que tivesse um banquete, como se fosse um banquete, né, sendo servido ali. E a questão a diversidade, né? Eram pessoas do universo LGBTQIA+, que figuravam entre as pessoas. Tinha ali o DJ que tocava a trilha sonora, a DJ que tocava a trilha sonora, que fez essa alusão. Já teve desculpas, né? Por parte da CNBB francesa, já teve desculpas pelos organizadores dos Jogos Olímpicos, porque na opinião mundial caiu mal, né? Caiu mal. Pronto. O fato é esse. O fato é esse. Só a questão de que daí não é CNBB, né? CNBB é no Brasil. Isso, perdão. Lá é a Conferência Episcopal Francesa. E depois Perfeito. tem outras... Obrigada pela correção. Que cada país tem a sua nomenclatura, né? Nomenclatura. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Se a Última Ceia de Leonardo da Vinci fosse sagrada, que não é,
é uma pintura, é arte. Há um consenso mundial que ela representa a última ceia de Cristo, aí sim. Então fere a questão religiosa. Se a Olimpíada fosse na Itália, que tem a tradição, porque é da cultura deles, saiu de lá o pintor, é uma questão. Há uma justificativa, e apesar da justificativa de quem organizou, dizendo de que não foi a última ceia, mas foram lá várias outras representações artísticas de a festa dos deuses e tal. Então tem muito mais a ver com a mitologia do que propriamente com a questão religiosa, e no caso cristã, e alguns dizem que é só católica, que não é só católica, é cristã. Então há que se ponderar isso. Agora, eu gostaria de pensar e refletir como uma estratégia que teve. Não estou dizendo que teve essa estratégia, tá, pessoal? Eu estou dizendo que sou levado a pensar de que foi colocado como estratégia algo para gerar uma polêmica mundial, para desviar outras, no mínimo, 2 questões que deveriam estar sendo polêmicas e que devia ter a mesma intensidade, porque o sagrado não está numa pintura. O sagrado está em defender a vida. E não houve polêmica em relação a um competidor que já foi condenado como pedófilo e que está lá jogando, representando um país. Não houve a mesma intensidade de questão assim polêmica sobre um país ou países envolvidos em guerras estarem representados da forma como foi, porque nas Olimpíadas anteriores a Rússia não foi. E o mesmo argumento deveria ter sido também, na minha concepção, Israel deveria ter sido afastado. Tanto é que houve casos de até competidores que, ao ter que enfrentar esportistas de Israel, saíram da competição, certo? Entende? Então, tem muitas outras questões. E se você olhar o desfile como um todo, o que a gente vai ter? A gente vai ter muito mais alusões a mitologias, a deuses anteriores ao cristianismo. Por exemplo, o cavalo, que eu achei que tecnologia usaram lá para aquele cavalo desfilar sobre as águas e tal, tudo. Eu vi o lado tecnológico, mas há gente que diz assim, não, como é que pode a França é cristã fazer uma deusa desfilar sobre o rio? Gente, segundo as culturas antigas da França e aquela região, é a deusa que protegia aquele rio. Eles estão fazendo um resgate desse elemento. As Olimpíadas não é um evento da Igreja Católica ou do cristianismo, certo? Então, a organização já tirou, pelo que eu vi, já tirou essa parte da alusão à questão à Santa Ceia, dado por causa das críticas, das manifestações. Tem ainda no YouTube, tem ainda nas redes sociais, mas no portal das Olimpíadas foi tirado, já houve essa confirmação que eles iam tirar, e vai ser feito o pedido, acho que já até fizeram, só que daí a mídia não vai dar o devido valor como deu para a polêmica, porque isso não rende o espetáculo. Certo? Então, eu digo assim, gente, é mais um grande momento para a gente maturar, para a gente amadurecer um pouquinho mais e buscar as razões de ser, certo? Eu digo, volto a dizer de novo, Beber, lamento muito, como cristão e como católico, que as organizações católicas não tenham levantado a polêmica sobre a questão da pedofilia e sobre a questão de guerras e tal. Muito embora o Papa tenha falado muito sobre a questão das armas, tenha falado muito sobre a questão de guerra, mas quando chega lá no espetáculo, as organizações não fizeram essas manifestações. Não estou falando das outras organizações, estou falando dentro do cristianismo. Se você critique aquilo que de fato é a defesa da vida. E ali nós temos vários aviltamentos sobre a questão da vida. Vocês viram até o afastamento agora de uma competidora de natação brasileira que tem aí agora suspeita até de assédio. 11h33, acho que esse assunto a gente meio que já venceu ele, né? Porque o Gasparim já manifestou, o Pablo traz novos elementos aqui, mas tem outros assuntos também dentro das Olimpíadas que a gente precisa avançar. E vai render muito mais ainda. 11h33, eu só vou passar. Começou, né?
Tem aqui outras ponderações que também merecem que a gente traga, né, o olhar. O Adhemar Roberto Sebem, ele traz um ponto também sobre isso, que ele diz que, para ele, uma das imagens que ficou assim, que deu gosto das Olimpíadas, além dessa imagem, né, do Gabriel Medina, né, lá no surf, coisa e tal, que foi clicado naquele momento em que ele quase levita, as medalhas já que ganhamos, emocionante no judô também, né, o Brasil no skate, enfim. Ele diz que ele ficou emocionado quando ele viu, né, a autoridade da primeira-dama atravessando o tapete vermelho com toda uma elegância que para ele, assim, deu orgulho de ser brasileiro, né? São momentos emblemáticos em que a gente se sente representado, na opinião dele, que também não é um ponto da Olimpíada, mas estava linkado com a Olimpíada e ele se sentiu orgulhoso pela elegância. Nós já tivemos outros governos mundiais em que a primeira-dama ou as primeiras-damas, né, tinham um papel, por exemplo, no governo Kennedy, né? Jaqueline Onassis, então... Dançavam até moda, isso, né? A Jaqueline Kennedy. Exatamente, o que ele queria, Tendências. depois o Onassis, né? Depois ela casou com o Onassis, que lançou moda, ou então no governo britânico, a Lady Di, né? Então o que ele está querendo dizer é esse, que nós como brasileiros... A própria rainha, ela tinha também... Exato, esses momentos em que são, nossa, eu sinto orgulho não só pelas coisas... digamos assim, o fato principal, mas aqueles momentos em que vai ganhando o corpo. É isso que o Adhemar Roberto Sebem está querendo dizer. A Marisete, filha da dona Isabel, mandou um áudio e o Charles também. Então eu vou fazer um combinado com vocês. A gente vai dar uma paradinha, vai fazer o intervalo e depois a gente volta com os áudios dos ouvintes e também com mais detalhes sobre a questão aqui das Olimpíadas, tá certo? Momentos altos, o que a gente pode aprender com tudo isso. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h34. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 11 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Participe do Perdão de Assis, na Igreja dos Capuchinhos, dia 2 de agosto. Durante todo o dia, atendimentos de confissões. Às 18h30, Santa Missa. Através do Perdão de Assis, é possível receber a indulgência plenária, isto é, o perdão de todos os pecados. Para obter o Perdão de Assis, é necessário visitar uma igreja franciscana, confessar-se, rezar nas intenções do Papa, rezar o Creio, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai e participar da Santa Missa na Igreja dos Capuchinhos, dia 2 de agosto, sexta-feira, durante todo o dia. Atendimento das confissões e às 18h30, Santa Missa. Reserve essa data, 2 de agosto, na Igreja dos Capuchinhos. Indulgência plenária, o Perdão de Assis, o perdão de todos os pecados.
Há 64 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centro de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. E associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, 11h37. Bom dia para você, obrigada pela companhia, pela audiência. Retomando o programa Tá na Pauta de hoje, né? Estamos conversando aqui no estúdio da Tua Rádio São Francisco, eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, que é professor de carreira, é coordenador mundial dos Leigos Missionários Escalabrinianos, Ivanir Gasparim, que é uma das lideranças em Caxias do Sul, empresário, e a audiência, né? A audiência participa ligadinha com a gente aqui. Bom, a Marisete, ela mandou um áudio primeiro. Eu vou rodar o áudio, pode ser? A Marisete, sobre o programa de hoje. Eu não escutei antes. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos lá, tá, Marisete? Por tua conta e risco. Bom dia, Débile. Aqui é Isabel. Todos os dias escuto o teu programa. Gosto muito. Um beijo para ti. Querida, é a mamãe da Isabel, da Marisete, a Isabel, né? Dona Isabel, um abraço para você. Muito obrigada pela companhia de longa data também. Sobre as Olimpíadas, então, Marisete, Isabel dizia o seguinte, né? Os Jogos Olímpicos é um momento para a união dos povos. Esporte, alegria, superação, emoção, novos recordes, vibrar com essas conquistas, né? Tiveram 4 anos. Será que não deu para ver que iriam ofender milhões de pessoas, né? E foi, na minha opinião, uma ofensa. Claro, a gente fala com cautela, né? Mas na opinião dela foi horrível. E como tenho temor, né, a Deus vivo, ela achou lamentável, diz a Marisete, Isabel, endossando aqui esse comentário. A Gabi Stangerlin também, né, diz o seguinte, né, melhor definição para toda essa política da abertura, a questão da Santa Ceia, que não seria Santa Ceia, foi dada, né, por Karnal hoje, no fim de um trecho no Instagram, né, que o Karnal também falou sobre essa questão, arte, não sei o que lá, mas ela achou que tem muito a ver com política, né, com política, mais uma vez usando um momento para falar de política, aí é política macroeconômica, política mundial. A Ana Célia está com a gente também. O Charles tinha mandado um áudio e para, enfim, poder valorizar também o que o Charles fala, eu vou escutar o áudio dele aqui junto com vocês, portanto, Charles, tua conta e risco também, não escutei nada antes, hein? Ver esses assuntos aí, né? Eu estava assistindo domingo à noite foi, na madrugada, domingo para segunda, um vídeo de como era feita a programação de rádio, né? O vídeo é antigo, dá para ver que tem uma fita embaixo passando ali, né? Que ele foi gravado em VHS e postado na internet e ver como é que era a programação, já tinha o computador. Aí o cara disse no vídeo, né, da Líder FM, era ainda, essa rádio nem sei se tem mais, era uma rádio de grande rede na época, e ele falou que o computador seria o futuro do rádio, né? Você vê que coisa incrível, né? Naquela época eles já falavam isso, e hoje a gente vê bem nítido isso, né? A programação de rádio hoje em dia é toda pelo computador, né? Mas, Gasparim, você chegou a frequentar aquela sala de controle que chamavam antigamente, que o computador todo era uma sala, né? Aí depois ele foi reduzindo de tamanho até chegar naqueles computadores de fósforo verde. Você teve esse privilégio aí, Gasparim? Pronto, Gasparim, é contigo o assunto. Tive sim. Aliás, nós tivemos nos primórdios aqui de Caxias do Sul, grandes empresas compraram o computador e não conseguiram, inclusive, instalar por falta de gente, né? Que naquele momento especializada, né? E nós também ouvimos, né? Os grandes especialistas do mundo, né? Que o computador seriam 3, 4 computadores no mundo, né? E também que o computador pessoal não daria certo. E praticamente o pequeno computador de mão, né, o notebook, alguma coisa, ele foi morto pelo telefone, né? Ou seja, o telefone virou um computador ambulante hoje. Então nós vivemos tudo isso, acho que isso é uma escola e é muito bom
como é que é o nome do ouvinte, né? Charles. Charles, né? É muito bom a gente viver isso e também ouvir também as pessoas mais antigas, né? Além da minha idade, para quando vier aí no fundo alguma novidade no futuro, alguma coisa assim, eu sempre ficar atento, né? Porque como nós já passamos por isso, né? De não acreditar em nada que está vindo, ou talvez acreditar e colocar todas as suas finanças ou toda a sua fichas, vida, né? as suas fichas em cima de uma coisa. Nós vimos muitos fracassos e muitos sucessos até hoje. Eu acho que isso é muito importante. Agora, realmente, tinha medo até de encostar, né? Era praticamente... E outra, no começo, eu lembro, os primeiros técnicos, né? Faziam um curso fora, no exterior, ou na São Paulo, eram tratados mais do que autoridade, né? Porque eram pessoas, né, super importantes. Hoje, praticamente, o cara que mexe em computador, hoje não tem aquela função inicial, mas nós vimos isso e novamente, a gente viveu, sentamos em cima, aprendemos e estamos dominando esse bichinho. Gente, só para resgatar um pouquinho, né, a origem dos Jogos Olímpicos, embora não haja um consenso único, né? Tem muitas lendas, muita história oral contada, não existem tantos registros escritos que possam passar uma régua, é isso, né? Então, a origem, ela tem ali vários mitos e alguns mistérios também, né? Mas de uma forma geral, é atribuída que era uma prática esportiva muito comum nas civilizações antigas, né? A questão do cunho esportivo, mas que estava atrelado a um fundamento religioso. Era como se fosse um culto de demonstração daquilo que você fazia de melhor e entregava a um deus, né? Eram de múltiplos deuses, né? Era toda uma pantologia lá. E os Jogos Olímpicos, então, eram bastante populares, né? Eles foram atribuídos aí a cidades, algumas cidades gregas, né? Em especial a cidade de Olímpia, uma das cidades-estados da antiga Grécia, que remonta ao século VIII antes de Cristo. Olha só, lá 4 grandes festivais religiosos eram celebrados, né? Que eram os píticos, dedicados ao deus Apolo, e aconteciam no santuário de Delfos, os ístmicos, realizados no santuário de Corinto, dedicados ao Poseidon, e Nemeus, realizado em Nemeia, no santuário de Zeus, e dedicados ao mesmo deus, né? E depois em Olímpicos, né? Olímpicos, onde melhor dizendo, os Jogos Olímpicos, né, eram de Olímpia, também dedicado a Zeus. E eram basicamente corrida, jogos de dardos e discos. Basicamente era isso, e eram meio que um vale-tudo, mostrando essa digamos assim, essa ode, né, ao máximo do corpo físico, o máximo que o corpo físico conseguia fazer. Então, vejam bem que de longa data remonta essa questão da religiosidade, a questão da mitologia, é uma coisa bem antiga, por isso que mexe tanto com a gente, né? A origem dela é na era mitológica, é na era dos deuses e assim por diante. E todas as edições trazem isso de alguma forma. Se não na abertura, no fechamento e assim por diante. Então, tem que estar ali bem atento. Agora, tem um elemento novo que muitas pessoas esquecem ao olhar esse contexto todo, é de que hoje nós estamos à mercê o tempo todo das grandes estratégias de comunicação, certo? Então, veja bem, ali é um dos grandes elementos de estratégia de comunicação. Hoje a França, em algum canto da França, quem pensou o espetáculo está rindo à toa, dizendo, conseguimos viralizar a abertura. Certo? E vamos continuar falando da abertura. Eu acredito de que a outra abertura que viralizou e que foi muito forte foi a abertura das Olimpíadas de Pequim. Certo? Porque foi extremamente tecnológica. Extremamente tecnológica. Quem quiser, acessa ali pelo YouTube e vai encontrar extremamente tecnológica. Acredito que nenhuma outra superou. Outras superaram em outros aspectos, mas no aspecto tecnológico não foi superado ainda. Na minha acepção. Então, eu volto a dizer o seguinte, assim, ó, vamos nos permitir trocar ideias, conversar mais sobre isso, entende? Para que a gente possa amadurecer bem essas questões, porque não será a última. Ainda virão outras tantos. E como o Gasparim falou, né, o encontro com certeza, o maior encontro de culturas que existe no mundo. E que bom que é pro lado esportivo. Mas essa noção, Gasparim, ela é muito moderna, de que ela tem que ser apolítica, religiosa, e etc. Ela é muito moderna. E não adianta. E uma celebração dos povos, onde houver
pessoas reunidas, vai ter o elemento político, vai ter o elemento religioso. Tanto é que pode ver, quem venceu, quem não venceu, se ajoelhou, abraçou, tudo isso são elementos de religiosidade. Vocês vão ver que vai surgir uma pequena polêmicazinha agora na sequência com a skatista brasileira que ganhou o bronze. Porque logo depois que ela ganhou... A Raíssa, assim, dos cristãos. Né? Ela fez todos uns gestos lá, né, com linguagem... um discurso religioso. E já estão pedindo para ela não receber a medalha. Já está desde ontem essa polêmica aí nas redes sociais. Mas vou voltar aqui porque acabei lembrando de um assunto que hoje de manhã, quando eu propus a pauta, eu lembrei na hora do Gasparim. O Gasparim sempre fala essa questão do jovem, mercado de trabalho, etc. Né? Eu acabei lembrando porque no judô, né, nos Jogos Olímpicos, o judô, o William Lima, que é o nosso brasileiro, recebeu bronze, jovem. A Larissa Pimenta também, né? O judô foi prata, perdão. A Larissa Pimenta que foi bronze e a Raíssa no skate, então... em terceiro lugar, conquistou a segunda medalha olímpica na carreira. E eu lembrei dela por causa disso, não por causa da polêmica, mas por causa disso, né? Com menos de 20 anos, ela já tem 2 medalhas olímpicas. A gente pergunta, o que eu fazia com 20 superou anos? O Neymar, né? Neymar, era total. o Neymar que tinha superou. esse título, né? Então, é isso, né? Os jovens com menos de 20 anos conseguiu só conquistei 2 medalhas. A postura dela agora, também. É um feito, né? Independente eu vi o crescimento dela, lembra? A fadinha. A fadinha e tal. Ela deve estar sendo muito bem assessorada, ou pela família, ou por alguém profissional, tá? Porque nesse momento precisa ter o apoio. Eu sempre digo, atrás de um grande jogador tem um grande empresário. Atrás de um grande artista tem que ter um grande empresário que faça o papel, sabe, porque para perder a cabeça nesse momento é muito fácil. É a mesma coisa, a maioria que ganhou na loteria esportiva perdeu tudo. Se você não tem alguém que, sabe, porque uma coisa você não pode, ela é uma artista, ela não sabe mexer nas finanças, a sua imagem, como é que trabalhar com a imprensa. Agora, para mim, as Olimpíadas, primeiramente, tem que dar, se fala muito em armas hoje, mas a primeira medalha brasileira foi com armas, né? Foi um cara eu acho que foi do Exército, né? Inclusive roubaram as armas aquela vez lá e ele teve que pegar armas emprestadas dos americanos e conseguiu tirar o primeiro lugar. Mas assim, ó, eu estava anotando aqui, o que é as Olimpíadas? É uma réplica da nossa sociedade. Por que é tão apegado? Eu sou do interior, você sabe disso, né? Mas assim, ó, o que acontece em Caxias do Sul? Nós temos torneios que inclusive dá muita briga, principalmente no interior, né? De futebol, de bocha, de cartas, então, por exemplo, na Festa da Uva você vê muito isso, né? Mas se vê na Festa da Uva, mas todos os domingos acontece isso nas nossas comunidades, ou seja, primeiramente na comunidade fechada, tem os campeonatos, inclusive regional, depois, né? E também tem estadual. Então, e depois, é que nem o futebol, nós temos também regional, nós temos estadual e temos também a nível nacional. Agora é o seguinte, os esportes lá nada mais é do que essa réplica, ou seja, nós temos pessoas do mundo todo nesse momento unidos lá e se falou de guerras e tal, mas também é um momento de se pensar e quiçá depois de uma Olimpíada dessa, numa confraternização, a gente possa sentar numa mesa de negociação. Acho que isso é importante, porque se lá podemos fazer isso, por que nós não podemos fazer no nosso dia a dia? Eu acho que isso é importante. Eu acho que lembrar que isso é uma competição, mas não é entre estados, não é entre eu diria até raças, tal. Mas novamente, por isso que choca, né, a brincar, porque como bodegueiro eu sempre digo, a gente não pode mexer, e isso está muito sensível no mundo todo hoje, é com a cultura de um povo e a religião. O comportamento, deu para dizer que nós estamos nos policiando, né, em todos os fatos, e num momento desse, esse erro, por isso que eles pediram desculpa, já tiraram das redes, não é o momento de você acirrar mais ainda. Pode ser, que você falou, é uma pintura, tal, mas não interessa, para nós, para quem é de uma religião, mesma coisa. Alguém um dia fez lá uma brincadeira, né, de uma outra religião e ele perdeu a vida. Nós temos casos hoje de pessoas que não podem nem morar 2 dias na mesma casa. Existe isso. E a gente não pode, a gente tem que colocar panos quentes numa situação dessa, não colocar mais gasolina. É isso que eu coloco. Então, se nós temos guerras e tal, em vez de nós colocar mais gasolina, nós temos que dar um jeito de apaziguar. É o exemplo hoje que na nossa vizinha Venezuela. Eu sou uma pessoa que, durante a presidente da SIC, eu recebi o pessoal aqui na SIC
eu, praticamente, na nossa presidência, nós abrimos as portas aqui de Caxias do Sul. Então, não é o momento de colocar mais gasolina quando existe ônibus acirrado. E nós temos que ter, principalmente quem não está envolvido. As pessoas que não estão envolvidas, elas têm que, maneirar, têm que sentar. E lembrar que a razão, num momento de briga, todos têm a sua razão. E não propriamente a razão. Então, acho que está de parabéns a todos e pode verificar, graças também a essa informação instantânea, a fotografia, veja que nós estamos falando em retrato ainda, um retrato está chamando a atenção do mundo. Então, é o seguinte, graças às redes sociais, a instantaneidade, ou seja, nós recebemos talvez a informação antes do técnico lá. Vejam que coisa engraçada, né? Nós vimos num jogo de futebol das meninas, eu acho que no domingo, nós vimos o lance antes da juíza. A juíza, eu acho que foi uma mulher, ela teve que ir lá na televisão e fazer o replay, enquanto que nós em casa, aqui em Caxias do Sul, no interior do Brasil, nós já tínhamos o lance. A gente talvez não viu antes, mas viu sob um ângulo privilegiado, né? Privilegiado. Uma coisa interessante que a Isabel, do Desvio Risco, gente, eu gostei muito da opinião do professor Pablo sobre a questão da Santa Ceia, porque faz sentido. Aquele povo impregnado, né, de mitologias, e ela faz um trocadilho, Pablo o Grande. Alexandre o Grande, não, Pablo o Grande. Eu sabe que eu não ia falar uma coisa, mas vou falar e que me perdoem a minha fala, entende? Eu acho que se não tivesse sido o mundo GLS e todas aquelas abreviaturas que tem, que eu não decorei, sendo retratado naquela última ceia, talvez não teria sido o impacto tanto. Porque a ideia em si era para ser um desfile de moda naquela parte. Era um desfile de moda e tal, tudo. E as pessoas que estariam assistindo estariam em formato daquela a festa dos deuses. Tanto é que a cena final era o bandejão que chegava, abria e daí tinha uma outra deidade, para não dizer uma divindade, ali representada e tal. Então, veja bem, o que nos falta, às vezes, é um pouco mais de conhecimento, sabe? Porque quando eu, vendo a abertura, e não sou um aficionado por arte, também não, entende? Mas dá para se perceber quando se tem, buscar um pouquinho mais de conhecimento. E hoje ninguém pode dizer, eu não tenho conhecimento e eu não sei onde acessar. Hoje é só dizer para o teu telefone, ok, Google, e faz a pergunta. Tem muita gente fazendo essa pergunta para coisas até onde tem a farmácia mais próxima. A França é um berço de gastronomia, só para não deixar essa questão, é um berço de gastronomia, tinha uma ódio à gastronomia também, né? Mas mesmo quando é bem feito e tem, Pablo, elementos que possam fazer correlação com o passado, presente e futuro, também tem uma questão de que a gente pode dizer que é kit ou não, né? De bom gosto ou não. Então, às vezes, também não se leva em consideração, querendo inovar, se algo é de bom gosto ou não, porque não é porque tem uma explicação que se passa a ser de bom gosto, né? Não é propaganda, Bebe, mas teve um dos canais que cobriram a abertura que levou uma pessoa que apresenta os desfiles de carnaval. E essa pessoa, então, nos momentos que lhe permitiam, porque não permitiam todo momento, ele colocava os elementos de conhecimento, colocava os elementos para as pessoas irem entendendo o que estava acontecendo ali. Porque se eu não busco conhecimento, o que eu vejo, eu peso conforme a minha visão e a minha percepção, certo? Eu não estou dizendo que eu não sou a favor daquelas pessoas que dizem que se sentiram ofendidos com aquilo lá. Mas veja bem, o mundo hoje não é só a tua crença, o mundo não é só... Entendeu? Então, nós temos que se abrir assim. Daqui a pouco o teu neto, o teu filho, um parente teu vai viver na Índia, vai viver na China, e ele não pode chegar lá e impor a crença dele, certo? Assim como a abertura das Olimpíadas não era só para os cristãos, era para todo mundo. Então, saiba ponderar. E se você se sentiu ofendido, saiba reivindicar. E não fazer o processo que agora tem gente dizendo que Paris vai ser incendiada por Deus, porque Deus vai se revoltar, porque não se brinca com o divino, não se brinca com Deus, porque o povo todo francês, não sei o que e tal. Gente... Vamos e convenhamos, né? Eu sonhava ir para Paris, não vou mais agora, porque lá é a terra do diabo. Gente...
Agora, assim, Pablo, tem que lembrar, né, que o mundo muda, né, de eixo, né, ele dá uma sacudida. Eu lembro que a Guerra do Vietnã, ela praticamente se encerra a partir do momento de um retrato, né, de uma foto daquela menina, né. Uma palavra derrubou já ministro no mundo todo, né. Aqui no Brasil também, o cara estava no ar como nós estamos aqui, a luz estava apagada e ele falou... o que é bonito a gente mostra e o que é feio a gente esconde. E é verdade, a nossa vida é assim. O que a gente, quando lá na colônia, quando o vizinho vinha visitar, nós mostrava o porquinho mais bonito e não o mais feio. Mas é uma realidade, só que você não pode falar. Então, a nossa vida é assim, a gente não pode falar. Imaginou se nós falássemos o que nós pensássemos? Ia acabar o mundo, ou seja... eu sempre brinco, né? No sábado de noite, eu e minha esposa indo para um baile, ela me pergunta, eu estou bonita? O que o marido pode responder, meu Deus do céu? Deu para entender? Ou seja, tem horas que a gente não pode fazer e falar. Então, assim, eu acho, assim, eu deixaria essa pergunta no ar, tá? Se fosse feito um negócio de arte com outra religião, talvez a França estaria incendiando. Então, assim, cuidado, né? Nós estamos num momento muito perigoso, tá? E já foi provado isso. Então, de um lado, a gente está aceitando de tudo, e do outro lado, então, você falou muito bem. Qualquer um vem para o Brasil e faz o que quer. Agora, quando você vai para outros países, você praticamente é a mesma coisa. A mulher do mundo todo vem aqui e faz o que quer no Brasil. A mesma mulher, quando vai em alguns países do mundo, ela tem, inclusive, botar uma vestimenta diferente. O mundo está estranho. Então, e esse mundo que nós pertencemos aqui, que pode fazer praticamente o que você quer, agora, brincadeira, hoje você não pode mais nem fazer piada sobre alguns homens públicos, né? No passado nós podíamos, hoje lá não pode fazer mais, né? É uma coisa estranha também. Deu para entender que de um lado você pode pisar e do outro lado você tem que pisar em ovos. Então é essa sensação que eu estou colocando como católico, cristão, né? Eu abri o programa falando isso, que eu acho que o respeito tem que ser mútuo, entendeu? Caso contrário não existe respeito. Mas assim, novamente, eu acho que a gente tem que olhar isso, o lado positivo, olhar que o Brasil está lá. O país, se a gente olhar os números, a população e o que é o Brasil, nós estamos entre a 7ª e 8ª economia do mundo. Então, às vezes, a gente fala tão mal do nosso país que, às vezes, que nesses momentos tem que dizer, não, nós temos orgulho de ser brasileiros. Uma coisa interessante, né? Quando eu pensei nessa pauta, eu tinha pensado em outros temas dentro, né, da questão das Olimpíadas, como essa máxima, né, do quanto o corpo pode fazer, da alegria, né, que inspira a gente, porque eu lembro que o duelo de Senna e Schumacher, a gente não ficava com raiva do Schumacher, muito pelo contrário, né? Nós brasileiros, a gente torcia pelo Senna, mas era bonito ver a capacidade de ter com quem, né, disputar, de ter outros países. Me parece que um pouco tem essa festa, assim, que o esporte traz, a questão do quanto a gente pode apoiar também iniciativas esportivas que desenvolvem jovens, né? As Olimpíadas, as últimas 2 Olimpíadas foram consideradas Olimpíadas Teens, porque tem uma expressão enorme, né, de jovens atletas na natação, no atletismo nos Estados Unidos, na natação no Canadá, no skate e também brasileiro. Agora é a primeira Olimpíada, né, de que o número de mulheres é igual, se não mais, do que de homens. Exato, protagonismo feminino, teria tantas coisas pra gente falar, mas a gente acabou ficando, veja bem, na abertura, né? E eu deixei aqui a coisa seguir, mas porque é o fluxo. Terminar falando sobre a abertura? Mas a gente começou, a gente só falou da abertura. Pois é, mas a gente vai terminar falando só da abertura. Pois é, meio-dia, tem que terminar o programa. Eu queria falar rapidamente do grande momento da Celine Dion, certo? Eu acho assim de que está dentro do que o Gasparim falou, né? Que por trás tinha um grande empresário, que por trás tinha gente que acreditava nela e apostava. Quando morreu o empresário, que era marido dela também, ela passou aí uma série de elementos de saúde e tal, tudo. Talvez tenha vindo um pouco, né, da falta do marido, que era o empresário, que era o grande incentivador dela. E ela, para mim, foi um momento maravilhoso, ela cantar lá na Torre Eiffel, foi fenomenal. Acompanhem, olhem ali, quem não sabe muito da história da Celine, porque nem é todo mundo que sabe, mas procure conhecer um pouquinho da história de superação dela. Tem vários vídeos na internet, né, dela falando sobre a questão da voz dela, do estado de saúde dela e tal. E faço, né, já fechando com a minha fala dessa manhã, dizer assim, tá aí um grande momento para fazer uma lista de coisas que chamam atenção.
Eu colocaria a foto do Medina, com certeza, como imagem, mas eu colocaria também muitos gestos de competidores. Um deles, Beverly, foi quando uma competidora que é de um país que obriga a pessoa a usar o véu, e eu respeito e tal, e competindo na França, que é proibido ter como lei, mas daí a organização permitiu de que ela usasse. Numa jogada, ela se deslocou o véu e as adversárias rodearam ela até ela arrumar pararam o jogo, circularam ela. Eu achei aquilo de um respeito à religiosidade e tal, muito grande. E concordo com as pessoas, sim, a questão da última ceia, mas a gente também tem que ter a coragem de colocar os contrapontos e volto a dizer, a pedofilia que está ali presente não foi viralizada e a questão também das guerras. Obrigada, Pablo. Gasparim, obrigada. Um abraço. Gente, preciso encerrar o programa, ele fica armazenado disponível no Facebook, facebook.com/.